No vídeo de hoje nós vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Green Card. Hello everyone, eu sou o advogado Albert Rezende para mais um Immigration Review. Nós vamos conversar sobre Green Card, quais são os tipos de Green Card. Mas antes disso, eu quero te explicar e trazer à sua memória o que é um Green Card. Um Green Card, em tradução literal, significa cartão verde. É uma expressão que se tornou muito popular, primeiramente por conta do cartão. É um documento que mostra que você é um residente permanente nos Estados Unidos. E por esse cartão ser verde, ele ficou popularmente conhecido como Green Card, cartão verde. Mas quais as implicâncias que isso traz? Esse documento mostra que você é um residente permanente nos Estados Unidos, ou seja, você tem permissão para viver e trabalhar nos Estados Unidos legalmente. É a residência permanente. Para que uma pessoa possa adquirir essa residência permanente, ou o Green Card, você precisa aplicar, como eu disse anteriormente, para um benefício imigratório. O que é isso? É um processo que, se cumprido todos os requisitos, você pode ter um Green Card. Esses processos imigratórios eles se dividem em três grandes categorias, que vão ser divididas entre reunião familiar, os que comumente chamados de Family Reunion, o Employment Based, que é a segunda, que é os baseados na profissão, no emprego, e o terceiro, que são os Green Cards humanitários, são aqueles que, por questões humanitárias, o governo te concede. Mas vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho essas três grandes categorias aqui. A primeira, Family Reunion, reunião familiar, são processos onde um cidadão americano vai aplicar para os seus relativos, ou seja, para os seus parentes. São aqueles processos de pai aplicando para filhos, filhos aplicando para os pais, os irmãos aplicando para irmãos. Então tem uma gama diversa desses Family Reunions. Vale lembrar que não existe uma reunião familiar de avós para netos, de tios para sobrinhos. Elas são relativos, são aqueles que ficam ali mais perto dentro da relação familiar. Dentro desses Family Reunions também temos os processos de casamentos, são onde um cidadão americano aplica para seu cônjuge. E aqui a gente pode até incluir o processo de noivo, né? O visto de noivo, que ele não é puramente de imigração, ele começa como não imigrante, mas ele se torna uma imigração quando você se casa. Então esses processos contemplam a reunião familiar. A segunda grande categoria é os Employment Based. Esses Employment Based, que são baseados no trabalho, na profissão, eles se dividem em 5 grandes processos. O primeiro é o que a gente chama de EBs, né? São de EB1 até o EB5. Vamos lá, um pouquinho para vocês entenderem. O EB1 é aquele baseado na sua profissão, quando a pessoa, o aplicante, ele é uma pessoa de grande renome internacional. São o que a gente denomina popularmente de gênios. Tem uma grande invenção, tem uma grande premiação a título internacional, como por exemplo o Grammy, o Oscar, aqueles prêmios de literatura, de economia. Então são aqueles professores, PhDs de doutorados, então são pessoas que realmente têm uma relevância dentro da comunidade internacional muito grande. Depois do EB1 nós temos o EB2, e ele se divide em 2 processos. O EB2, que vamos denominar de EB2 normal, e o EB2 NIW, National Interest Waiver. O EB2 normal, o EB2 puro, ele é um processo onde a pessoa possui habilidades excepcionais, demonstrado dentro da área, que você vai ter ali uma graduação e muita experiência na área, e tem um diferencial que você vai agregar para os Estados Unidos, mas você tem aí uma empresa que quer você lá trabalhando com eles. Então vai ter um peticionário, que é uma pessoa, que é uma empresa geralmente, que quer levar esse profissional qualificado, esse profissional com habilidades extraordinárias. E dentro desse processo, desse EB2, existe o EB2NIW, que exclui a figura do patrocinador, da empresa. Você é o próprio peticionário do processo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mostramos dentro do processo, né,
mostra-se dentro desse processo que a pessoa tem habilidades extraordinárias, tem um grau avançado dentro da profissão, que por si só ele pode achar, ele vai suprir uma necessidade no mercado norte-americano. Então esses são o EB2. Depois deles nós temos o EB3. São aqueles unskilled workers, ou seja, ele não tem aquela formação acadêmica, não tem mais dentro da profissão dele, ele tem uma habilidade e experiência na área. Por exemplo, o mecânico, aquele mecânico que já tem muita experiência na área e ele vai trabalhar de forma específica para alguma empresa nos Estados Unidos. Vale lembrar que o EB3 você precisa ter um empregador. Você não pode ser o próprio peticionário dela. Você depende de uma empresa para querer levar você para lá para poder trabalhar na sua área. Depois do EB3 nós temos o EB4. E o EB4 já são para os religiosos. É o visto religioso que a gente chama. Ele é um visto que é feito para pastores, padres, líderes religiosos, missionários, que podem comprovar que tem esse vínculo com a instituição, com a igreja ou com a instituição religiosa. Ele não é um visto para trabalhar, por exemplo, na parte administrativa da empresa. Não, você precisa ser do clérigo da igreja, então já ter experiência, e a igreja precisa existir nos Estados Unidos também. Então são igrejas que existem nos dois países, ou instituição religiosa, né, que existem tanto nos Estados Unidos como no Brasil, por exemplo. E por fim nós temos o EB5. O EB5 ele é um processo chamado processo de investidor. Contudo, esse investimento que é feito, ele não é qualquer investimento. Não consiste somente em ir lá em abrir uma filial da sua empresa ou a investir numa franquia. Esses são investimentos onde o governo americano vai direcionar, onde o governo americano precisa que haja um investimento. Esse investimento ele tem que gerar empregos e tem que gerar ali um impacto positivo economicamente para a região desse investimento. Atualmente esse investimento ele pode variar entre $970 mil até $1,5 milhão. Vai depender do projeto do governo e em qual setor, em qual região ele é feito. Então esses foram o employment base, os baseados nas profissões, né, na sua profissão. Vale lembrar que toda vez que eu estou falando aqui, às vezes estou falando um visto que gera, então é um processo que vai gerar um green card, tá? E por fim nós temos a categoria dos green cards humanitários. São aqueles que são concedidos para processos de asilo, processos de tráfico de pessoas, quando alguém sofre algum tipo de agressão ou ajuda a forças, autoridades do governo americano a descobrirem crimes ou algo do tipo. Eles são vistos e processos mais difíceis, principalmente para brasileiros, mas ele pode acontecer. Então agora você sabe quais são os processos e quais são os tipos de green cards que existem. Vale lembrar que sempre é bom consultar um bom advogado de imigração para te entender, para conversar com você, entender toda a sua realidade, porque esses são processos que demandam requisitos diferentes. Então, é bom sempre ter alguém experiente para conversar com você e aplicar, para que você possa realizar o seu sonho de ter um green card nos Estados Unidos.